Em quase todos os contos do livro de hoje está presente a ideia da viagem. Seja um passeio, seja a transcendência, o nosso fim ou o fim do mundo. Viagem de ida, viagem de volta ou a última viagem de nossas vidas. Moeda falsa é só o que ganha o observador. Sonhos de viagens, de aventuras, de naufrágios, de invasões, de serpentes e de monstros que ansiamos porque não vem. O Grão Serafim do Adolfo Bioy Casares é o livro de hoje. Nós temos aqui toda uma playlist dedicada a esse autor, pois nós estamos lendo a obra completa dele e já nos encontramos no segundo volume, que é o volume B. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e na descrição do vídeo, a playlist para os vídeos do Casares. Para você que está chegando por aqui pela primeira vez e não viu nenhum vídeo desse projeto, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. E eu também vou deixar aqui embaixo onde vocês podem encontrar essas edições aqui, que sai pelo selo Biblioteca Azul. Eles já lançaram os 3 volumes definitivos, que é o volume A, o B e o C. Eu já terminei este volume aqui, já li tudo, então agora eu estou fazendo vídeo para eles. E eu já estou na metade do volume C. Para continuar aí o nosso projeto, a gente vai ter vídeo até o ano que vem. Publicado em 1967, o Grão Serafim contém 10 contos no estilo inconfundível do escritor, com cinemas, amores fugazes, passeio por belos lugares e até mesmo uma história sobre o fim do mundo. E como não podia deixar de ser, há na sua obra uma série de reflexões sobre as inquietações humanas e os motivos dessa nossa decadência. Como sempre eu faço nos vídeos sobre livros de contos, eu vou comentar um pouquinho de cada uma das histórias contidas aqui, fazer os meus comentários e deixar a seu critério ler ou não ler. Vocês assustam, né, o tamanho do livro, mas como eu já disse nos outros vídeos, se você andou por aqui e não viu, neste volume aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. E nós estamos comentando então o terceiro livro dessa edição. Já tem vídeo para todos os outros. O último vídeo que saiu sobre o Casares aqui foi também de um livro de contos dele chamado O Lado das Sombras. Mas vamos a esse, vamos ao que interessa. O Grão Serafim é o conto que abre essa coletânea. A história se passa em um balneário na costa do Atlântico chamado San Jorge del Mar. Aqui os personagens principais são a proprietária de um estabelecimento nesta praia, a sua filha, que é uma pianista, uma empregada muito ingênua e um professor, e também um sacerdote despreocupado. Se vocês notarem alguma semelhança entre os contos do outro lado, né, do livro Lado da Sombra, não se assustem. Tem histórias do Casares que realmente são semelhantes. Eu fiz um vídeo sobre um livro de fragmentos dele, chamado Grinalda de Amores, que lá explica um pouco dessas histórias assim, meio semelhantes. Também vou deixar aqui embaixo para vocês verem, dá uma olhadinha lá. Chama Grinalda de Amores e explica esse vai e volta das histórias parecidas do Casares. Mas continuando aqui, então esses personagens todos estão lá passando uma estadia nesse balneário, e os personagens recebem a notícia da chegada do fim do mundo. No entanto, em vez de eles entrarem em pânico ou se unir para enfrentar, né, esse apocalipse, cada personagem se concentra em suas próprias preocupações e busca o benefício pessoal. Que benefício diante do fim do mundo, né? Mas tudo bem. O que mostra também a reação egoísta de cada uma dessas pessoas e a falta da caridade humana nesse cosmo. E assim, diante de uma crise global, eles estão ali na maior paz. E essa crise é o tema central dessa história. Em resumo, o Grão Serafim é uma reflexão sobre a natureza humana diante do fim. Me fez lembrar de uma novela curtíssima que teve na Globo, a última novela do autor Dias Gomes, chamada O Fim do Mundo, né? Que a música de abertura era uma música, acho que do Paulo Mosca, se eu não me engano.
E era o que você faria. Então aí fica a pergunta depois do conto, né? O que você faria se o mundo fosse acabar? Se tivesse só um dia, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Deixa aí nos comentários o que você faria se o mundo fosse acabar. Quero saber. O segundo conto, que é Confidências de um Lobo, novamente um grupo de pessoas, de compatriotas que viajam por Tusa. Como eu havia dito, a maior parte desses contos aqui é sobre viagens. Os personagens principais são o Henrique Ivero, o Tarantino, que não é o do cinema, o Sarcone e o Escobar. O Ivero, que ele mesmo se denomina, né, um lobo solitário, e foi cultivado esse apelido por ele por causa da sua relação, dos seus relacionamentos amorosos. Ele recebe um quarto no terceiro andar com vista para o pátio, enquanto os outros 3 que cresceram juntos ficam em 2 quartos no quinto andar. A história vai mencionando em detalhes como os personagens sofrem de uma insônia quando eles chegam a essas terras desconhecidas, né? E apesar de eles serem campeões regulares de sono, eles dormem bem. E esse detalhe aí desse surgimento dessa insônia sugere que os personagens estão fora de sua zona de conforto durante essa viagem e pressagia alguma coisa que está para acontecer. Lembrei de um livro chamado Algo de Sinistro, bem por aí, mas eu lembrei por causa do nome mesmo. A narrativa do Casares, ela é conhecida, e vocês que acompanham a leitura da obra completa do autor por aqui, sabem que ele cria mundos fantásticos, regidos por uma lógica peculiar e marcados por um realismo de grande verossimilhança. Nesse conto, o estilo se reflete na descrição detalhada dessa viagem e nas interações entre os personagens. Portanto, quando vocês estiverem lendo a história, por mais banal que pareça, a descrição do lugar é importante. Então, se atentem para os detalhes. Numa única leitura, talvez não será possível captar completamente a trama e vocês vão ter que dar uma outra relida. Mas os temas são complexos. A de Porcos, que é o conto seguinte, se passa em Montevidéu. O Casares sempre tem uma história que se passa em Montevidéu. Os livros de conto dele que eu li todos tem ou até os romances mesmo, alguém de Montevidéu. Acho que o único lugar que não aparece Montevidéu, se eu não me engano, até agora, é na Invenção de Morel, né? Mas nos contos em si sempre tem um que se passa em Montevidéu. Mas tá, o nosso protagonista ele vai encontrar nessa cidade um compatriota, um velho chamado Tenório Rosarino, que lhe informa que o governo vai impedir as viagens para o Uruguai. Essa notícia provoca no protagonista uma ansiedade que leva ele a adiar sua partida, ele ia voltar para o seu país, provavelmente a Argentina, e ele vai ficar ali vagando sem rumo pela cidade velha, despedindo-se de saguões, de esquinas, naquele sentimento bem nostálgico. É interessante porque assim, eu trabalhei em uma empresa e eu era gerente de lojas dessa empresa. Então, às vezes eu ficava 3, 4 meses de uma loja e mudava para outra. E engraçado é que sempre quando eu ia sair dessas lojas, eu ficava olhando para cada detalhe, né, com uma certa nostalgia. É interessante, isso me fez lembrar dessa minha vida. Mas voltando aqui. Então o protagonista vai passar o dia passeando por vários lugares na cidade, mas ele vai evitar o aeródromo de Carrasco, né, lá no bairro. Quando o motorista de táxi passa, tenta mostrar para ele, ele dá uma ignorada, ele não quer ver aquele lugar. Ao longo do dia, ele vai refletindo, como eu disse, sobre seus impulsos Ao longo do dia, ele vai refletindo sobre sua vida e principalmente sobre os seus impulsos românticos. Ele se questiona se esses impulsos românticos são espontâneos ou se ele se comove consigo mesmo porque imagina como um herói de episódios românticos. Ele vai pensar também nessa faceta da vida dele. No cair da noite, vai aparecer nesse passeio dele um desafio, né? Nós vamos passar por um desafio, pois ele pode simplesmente entrar num cinema, como em qualquer outra ocasião, e assistir algo, mas ele não se sente apto para entrar no cinema. Se atente que alguma coisa também aconteceu aí. Então ele finalmente desiste do cinema e ele finalmente decide passar a noite bisbilhotando as vitrines das lojas antes de encontrar um lugar que ele possa jantar. E assim como ele evitou o cinema, ele também vai evitar
ir ao teatro, que ele gosta tanto, ele decide não ir e assistir uma apresentação que ocorrer ali que ele queria, mas ele não vai. É um conto sobre solidão, sobre despedida, ambientado numa cidade pitoresca que é Montevidéu. Mas dá uma olhadinha com uma lupa nesse personagem e os lugares que ele evita. Importante isso para a compreensão do conto. No quarto conto da coletânea, O Dom Supremo, a história gira em torno de um personagem que também vai refletir sobre sua vida, suas memórias e suas experiências. Aqui nós temos algo mais voltado para o interior do que o exterior, né? No outro conto, a gente olhando para a cidade, para os lugares, aqui não. Aqui é olhando mais para dentro dele mesmo. O personagem ele parece estar apaixonado por uma moça chamada Margot, cujos cachos dourados, a pele rosada e branca, os olhos misteriosamente iluminados e o frescor inalterável são lembrados com muito carinho por esse personagem. Mas não é apenas nessa lembrança que ele se prende. Haverá aqui também uma reflexão sobre viagens e o quanto elas podem enriquecer nossa memória e as nossas lembranças. E apesar de ele concordar que as viagens são umas coisas muito ricas, ao mesmo tempo ele tem dificuldades em mudar a sua rotina. E ele só faz isso quando o acaso intervém e ele precisa viajar. Esses personagens contraditórios do Casares também são figuras carimbadas nos seus textos, né? A gente tem eles em quase todas as histórias desse autor. Além disso, o personagem parece ter uma forte conexão com um clube que ele frequentava, embora ele lamente as mudanças que ocorreram ali ao longo do tempo e a admissão de novos membros. Vi como tudo assim é meio subliminar nesses contos que eu estou falando, né? Eu não quero entrar em detalhes, mas é isso aí. Então, entre mudanças e estagnação, esse personagem tenta, como todos nós, na verdade, moldar sua vida. Já em A Tarde de um Fauno, que é o próximo conto aqui, é a história de um homem preso em uma cidade durante um inverno muito rigoroso. O protagonista é forçado a ficar em um hotel por causa das obrigações de trabalho. Embora ele termine os seus afazeres, no primeiro dia ele decide ficar até o retorno de um engenheiro da sua empresa. Temperando essa solidão do personagem também tem o frio, que leva ele a buscar refúgio em diferentes lugares, como num cinema, num bar, e ele acaba voltando depois para o seu hotel. E meio ao tédio, ele pensa que uma aventura com uma mulher poderia ser uma distração bem-vinda, né? Para aquecer o corpício. No entanto, ele não encontra mulher que lhe interesse no hotel. Finalmente, descobre uma mulher na recepção do hotel sentada atrás dele. Só que na posição em que ele estava, ele não viu esta mulher sair do elevador e ele não viu esta mulher entrar pela única porta que dava acesso à rua. Essa mulher aparece ali próximo dele como que magicamente. E é isso aí, eu não vou te contar o que acontece, você vai ter que ler, mas vou te dizer, o final desse conto aqui me deixou raivoso. Os Milagres Não Se Recuperam, que é o outro conto, começa com o encontro de dois antigos colegas de escola numa estação de trem. Ambos chegaram cedo para os seus respectivos trens e eles decidem passar então esse tempo de espera numa cafeteria. Durante a conversa, um deles menciona que notou as coisas... um deles, né? Perdão, eles passam lá o tempo numa confeitaria e durante a conversa, né, um deles vai mencionar que notou que as coisas na vida costumam acontecer em série. E ele prevê que terão uma série de coincidências inúteis naquele dia. O narrador então conta uma anedota sobre uma viagem de barco onde ele compartilhou uma mesa com uma senhora. E durante a viagem eles descobriram que estava aí neste mesmo navio o Somerset Maugham, que é um escritor que realmente existe. Ele escreveu um livro chamado O Fio da Navalha, uma coisa assim. Esse escritor disse que estava lá no navio também. E a senhora parece conhecer o Maugham. E aponta para um rebocador assim que vê o Maugham. É mais um conto típico do Casares que mistura o cotidiano com o extraordinário e vai deixar o leitor no estado de mistério e admiração. Porque ela viu o escritor e apontou para eu tenho que ler o conto. Começando com uma carta escrita pelo próprio protagonista para entender sua situação e enfrentar seus medos, o conto O Torrão é cheio de mistério e tensão. Para mim, o melhor conto deste livro. O protagonista fala
né, nos conta sobre seu irmão, um lutador cansado das atividades políticas do seu país, então ele decide se retirar para a Casa da Floresta. No entanto, após a partida, o irmão não recebe mais notícias dele. Então o protagonista, preocupado, decide empreender uma viagem à Casa da Floresta para descobrir o que aconteceu com seu irmão. Durante a viagem, ele encontra um velho que, assim, também surge do nada. E o velho vai levar ele, então, até essa Casa da Floresta. No caminho, eles conversam muito pouco, mas o senhor de idade menciona que levou outrora um homem até lá há algum tempo, mas não sabe se ele continua lá na casa. E eu não vou dizer mais nada. Passemos ao próximo conto. As Faces da Verdade, uma história que se concentra no tabelião Bernardo Perrota, apelidado de Passuco, conhecido na cidade por sua atitude imutável. Ele é sempre a mesma coisa, ele é uma pessoa rotineira. Porém, durante os dias do cinquentenário, seu comportamento muda de maneira inesperada. O que é misterioso para os habitantes da cidade. Ele nunca mudou em todos esses anos, por que mudou agora? Não tem como, em cada conto, não ficar observando o estilo do Casares. Nesse mesmo, mais uma vez, a história se apresenta como uma busca constante por verdades, mesmo além dos limites do texto. Ele vai deixando nas suas obras, no rastro da sua escrita, várias perguntas. E nesse conto em específico, tais perguntas envolvem as atitudes do Passuco e por que essa mudança de comportamento foi recebida com tanta dureza pelos políticos e pelo povo. E como em muitos outros textos do autor, nem sempre nós teremos resposta. Se você é uma pessoa que adora começo, meio e fim, tudo certinho, eu acho que Casares não é um autor para você. Então você tem que abrir a mente, porque nem sempre ele vai te explicar as coisas. Outro conto sobre viagem é O Atalho. A primeira cena é uma viagem de carro. Após 3 ou 4 horas de viagem de percurso por uma estrada, uma senhora ordena ao motorista que ele tome um atalho pelo campo. O personagem principal dessa história é o Guzmán. Tem história que o Casares não dá nome para as pessoas, viu? Aqui ele dá. Inclusive, o Invenção de Morel, o protagonista não tem nome. Então, o personagem aqui chama Guzmán, um viajante de comércio, que é um caixeiro viajante, né? Que se sente angustiado sempre que tem que sair em viagem. Lembrei da Metamorfose do Kafka, porque o Gregor Samsa é um caixeiro viajante. Eu fico aqui divaneando, em vez de falar com vocês direto, mas vamos lá. Apesar de seu desconforto, o Guzmán embarca na sua viagem, refletindo sobre sua vida novamente, sua relação com a sua esposa. A história aqui vai explorar temas como rotina, ansiedade e relações pessoais. Este livro aqui, então, se encerra com um conto chamado Um Cão Chamado 2, que vai abordar, grosso modo, de certa forma, todos os temas dos contos anteriores, focando ainda mais na dualidade. Esse foi mais um vídeo sobre o projeto das obras completas do Adolfo Bioy Casares, esse autor argentino, amigo do Borges. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.